Boa noite, gente boa. Bem-vindos à temporada 5 do Cogito, a série do conhecimento. Hoje, no episódio 4, vamos falar sobre como as vacinas nos estão a salvar. Para falar sobre este tema importante e da atualidade, como já devem ter reparado nos noticiários dos últimos 2 anos, quase, está connosco o Carlos Penha Gonçalves. O Carlos é investigador principal do Instituto Gulbenkian de Ciência, fez doutoramento em Imunologia na Universidade de Umeå, na Suécia, integra o grupo de trabalho de Oeiras que tem estado a estudar o SARS-CoV-2 e também esteve na Universidade de Cambridge, em Inglaterra, a estudar imunogenética, doenças autoimunes e fundou também no IGC o Laboratório de Genética de Doenças. Portanto, ele é a pessoa que está no olho do furacão, ele é a pessoa certa para falarmos sobre isso. Carlos, muito obrigado, bem-vindo ao Cogito. Cogito Ideias se transformam. Carlos, vamos começar do princípio. O que é uma vacina? Em primeiro lugar, boa noite e a todas as pessoas também que nos estejam a ouvir, e muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer falarmos um bocadinho daquilo que fazemos e daquilo em que estamos envolvidos. As vacinas foram, digamos assim, inventadas para evitar doenças infecciosas. E a maneira como se fez isso foi interessante, porque surgiu de uma ideia de que se nós imitássemos uma doença infecciosa, ficávamos protegidos contra ela, porque havia a ideia, uma ideia que já vem da antiguidade, que normalmente as pessoas, quando têm uma doença infecciosa de um determinado tipo, se sobrevivem a essa doença, depois são muito mais resistentes a desenvolver essa doença. Na verdade, é uma reação imunológica que nos confere essa proteção a novas infecções com os mesmos agentes infecciosos. E, portanto, a ideia que houve foi, se nós conseguíssemos imitar uma infecção sem provocar doença, poderíamos ou não ficar protegidos da doença. E foi assim que surgiu a ideia da vacina, que aliás tem um nome, o próprio nome vacina vem dessa origem histórica das vacinas, que foi originada por tentar evitar que as pessoas tivessem uma doença, inoculando os agentes infecciosos nessas pessoas. E essa doença era a varíola, que foi uma doença que graçou muito. Que as pessoas que lidavam com vacas que tinham uma doença muito parecida com a doença humana, não tinham a doença humana. E então ele percebeu que essas pessoas, que eram pessoas que mungiam as vacas, tinham contacto manual com as crostas dessas vesículas que a varíola cria. E por algum motivo eram protegidas por essas crostas. E então o que é que ele começou a fazer? Começou a retirar essas crostas e a raspá-las na pele das pessoas. E esse mecanismo começou a proteger as pessoas das doenças. Pronto, é uma história um bocadinho mais complexa, mas a base é esta. E o nome de vacina vem disso, porque aquele produto vinha do gado vacuum, ou das vacas, não é? E aí digamos que é assim uma toxina das vacas, por assim dizer, que originou o nome vacina originalmente. Mas o fundamento desse mecanismo, que entretanto foi aplicado em muitas doenças infecciosas, na verdade é tentar mimetizar o contacto com o agente infeccioso sem provocar a doença. E, portanto, começou-se com esse aspecto de usar um agente infeccioso que era parecido, que era de outros animais, mas que não nos provocava doença e protegia contra a doença humana. Depois começou-se a fazer outras coisas diferentes. Pegar um agente infeccioso e debilitá-lo de alguma maneira, para ele não se multiplicar no nosso organismo, mas mesmo assim provocar a reação imunológica de proteção. E então essas são aquilo que nós chamamos, as doenças, hoje chamamos doenças, as vacinas inativadas. O agente infeccioso é inativado por calor ou de uma forma química e depois é inoculado, provoca a reação imunológica, não provoca a doença e dá-nos proteção. Pronto. E este processo foi evoluindo
utilizando ao princípio bactérias, vírus, diferentes toxinas de algumas bactérias, como é o caso do tétano, em que se modificavam, digamos assim, esses agentes patogénicos ou essas proteínas que eram tóxicas e davam proteção contra a doença. A história foi evoluindo muito e nos últimos anos, não é? Com os grandes conhecimentos que estão sendo adquiridos em biologia molecular, começaram-se a fazer outras coisas, por exemplo, utilizar um vírus que não tinha nada a ver com o vírus da doença, mas introduzir nesse vírus um gene que tinha a ver com um gene com um produto que é importante para a doença que nós queremos proteger, inocular esse vírus que não provoca a doença, mas mais uma vez dá a resposta imunológica contra essa doença. Curiosamente, este tipo de vírus modificado são, digamos assim, a tecnologia ou a metodologia que é utilizada para algumas das vacinas do Covid que nós utilizamos hoje, que são as chamadas vacinas virais, não é, modificadas, que é o caso da vacina da Janssen e da vacina da Astra, e que usam essa metodologia, que é uma metodologia relativamente recente. Depois disso, e numa evolução tecnológica um bocadinho mais, a um passo à frente, começou-se a fazer uma coisa diferente, que é mimetizar um vírus, que não é um vírus, é só uma cápsula, e meter lá dentro um gene do vírus com o qual a gente quer combater. E muitas vezes esse gene, ou pela primeira vez neste caso, esse gene foi introduzido sob a forma de RNA, e são as vacinas de RNA, na verdade. Esses invólucros que mimetizam, digamos assim, uma partícula que poderia ser um vírus e que é reconhecida pelas nossas células, conduz um gene que produz apenas uma proteína do vírus da Covid, do SARS-CoV-2, e a reação contra essa proteína é suficiente para nos proteger da doença. Portanto, isto assim de uma forma muito resumida, não é? Uma vacina, na verdade, é uma infecção de baixo grau, uma reação imunológica de baixo grau, que não provoca grandes distúrbios no nosso organismo, mas confere-nos a proteção. E esse... Sim. Diz, João. A ideia, ou seja, falou que a primeira vacina foi um acaso, fruto da observação da proteção que as pessoas que ordenhavam as vacas tinham, mas a ideia de base, essa ideia de que criar uma infecção ligeira poderia proteger as pessoas, é uma ideia mais antiga? É uma ideia mais antiga, que vem da antiguidade, são observações antigas em relação a algumas doenças infecciosas que as pessoas ficam mais resistentes após terem uma primeira infecção, e vem de coisas tão simples às vezes como gripes e doenças desse tipo. Já a própria, e eu tenho um especial interesse no estudo da malária, a própria reação do nosso organismo à malária parece que é uma reação de progressiva adaptação. Nós progressivamente, as pessoas que têm malária, normalmente têm malária, têm um risco de serem infectados quase todos os anos, quando vivem em regiões em que a doença é muito endémica. E à medida que vão, digamos assim, crescendo nessas regiões, todos os anos, ou em todas as épocas em que há, digamos assim, um mosquito que transmite a doença está ativo, vão tendo doença cada vez mais suave. Continuam a ter, e às tantas são mordidas e já não têm doença nenhuma. Portanto, essa observação de que a exposição a um agente infeccioso provoca uma reação de proteção é muito antiga, é uma observação muito antiga. O que nós não conhecíamos eram os mecanismos, e agora sabemos é um mecanismo imunológico, é que nós chamamos memória imunológica, porque o nosso sistema imune lembra-se desse primeiro contacto e depois defende-nos melhor a um segundo contacto. E é precisamente isso esse mecanismo de memória imunológica que se utiliza para as vacinas. Aliás, é o caso dos apicultores, onde há uma reação mais ou menos parecida e o organismo vai se adaptando. Carlos, quando aparece a varíola, estamos em que época? Só para nos situarmos aqui. Nós estamos a varíola surge no século XIX de uma maneira muito forte, e é durante o século XIX que isto é desenvolvido por um médico chamado Young, e que traz este conceito pela primeira vez. Há na verdade, para verem como isto é, pronto, nós temos falado muito de conservação de vacinas e de frio e tal, e eu vi aqui há tempos uma série de televisão muito interessante,
sobre um médico espanhol, porque o problema daquilo era como é que a gente conserva aquelas pústulas e como é que o vírus, que agora aquilo que nós sabemos que o vírus se mantinha vivo, não é? Não era possível manter, não havia tecnologia para manter aquilo em frascos. Então uma das maneiras de fazer isto era passar o vírus de pessoas em pessoas para depois ser sempre vacinando a próxima pessoa. E então houve um problema, e é uma série espanhola, que eu não sei o nome, mas vale a pena ver, de um médico espanhol que, nessa altura, resolve tentar levar a vacina para a América do Sul, onde a doença também havia, que era uma doença que matava muita gente, né, na altura. Então é uma história mirabolante, porque o que ele consegue fazer é ter essa, digamos assim, esse vírus que vinha das vacas, não é? E que estava a ser passado de pessoa em pessoa e a proteger pessoas, consegue recrutar uma série de crianças espanholas, órfãs, e leva-as de barco a fazer a viagem, e durante a viagem vai passando de tantos em tantos dias, porque aquilo entretanto já tinha sido estudado, vai passando de criança a criança a vacina para depois poder oferecê-la enfim, às populações da América do Sul. Depois gera-se uma série de uma trama política muito, muito interessante, e já ali se começa a ver que há interesses que depois estas histórias repetem-se, né? Interesses comerciais. Ele ia com uma perspectiva de dar aquilo às pessoas todas, e depois começa-se a perceber que aquilo tem um valor, pode ter um valor comercial, e depois há ali umas disputas acerca de como é que depois a vacina, uma vez que lá chega, é utilizada, ou como é que esse produto é utilizado, de maneira que é uma história muito, 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 muito estranha, mas ao mesmo tempo que nos diz dos muitos problemas, não é, que se tiveram que ultrapassar para nós podermos ter vacinas disponíveis para muitas pessoas. Carlos, então, mas como é que, ou seja, nós sabemos que essa reação vai provocar uma resposta do sistema imunitário. Sim. Mas isto dito assim em geral é muito bonito. Agora, em concreto, como é que o organismo é capaz de lidar com um ser que é estranho, que é novo, para o qual ele não está preparado para lidar, e vai aprender a lidar? De que características é que tem o sistema imunitário para conseguir ser tão flexível e ter tanta capacidade de resposta? Bem, o sistema imune foi a grande, digamos assim, a grande atração dos anos 80 na ciência biológica. E foi uma das razões que eu me tornei metodologista, foi nessa altura que eu comecei. Ali a meio dos anos 80, com a evolução de uma outra disciplina que se chama Biologia Molecular e que nos possibilitava entender as coisas a um nível molecular, deu um grande avanço à imunologia. E porquê? Porque o que se verifica é que a capacidade do sistema imune tem a ver com a capacidade enorme que existe no nosso código genético de determinadas células do sistema imune gerarem aquilo que nós chamamos de receptores imunológicos, receptores desses agentes infecciosos, moléculas que reconhecem esses agentes infecciosos com uma variabilidade extrema. Ou seja, dito isto de outra maneira, nós não sabemos, e o Covid é um bom exemplo, nós não sabemos, o nosso sistema biológico não consegue saber quais são os agentes infecciosos que nós vamos encontrar durante a vida. E, portanto, o sistema imune tem que estar preparado para responder a qualquer agente infeccioso que a gente entre em contato. Então, o sistema imune tem um sistema que nós chamamos de geração de variabilidade genética, que permite gerar receptores imunológicos, e alguns deles agora vou chamar de anticorpos, e isto começa-se a perceber melhor, alguma classe desses receptores são os anticorpos, com capacidade de reconhecer praticamente qualquer estrutura molecular que seja estranha ao nosso corpo. Portanto, essa capacidade do sistema imunológico é que nos permite responder às vacinas, aos agentes infecciosos e a tudo que, enfim, há anticorpos que se desenvolvem contra moléculas sintéticas, quer dizer, que não existem na natureza, mas se nós entrarmos em contato com elas, conseguimos reagir contra elas, e portanto isso demonstra bem a capacidade, digamos assim, codificada que nós temos de reagir a um espectro molecular quase, que nós julgamos, ou nós definimos como quase infinito, não é? Obviamente não será infinito, mas quase infinito, pelo menos no nosso tempo de vida, das moléculas que nós conseguiríamos encontrar.
Essa capacidade muito grande reflete-se em dois tipos de células muito específicas do sistema imune. E vamos entrar agora um bocadinho na resposta imunológica que temos ouvido falar. Uma delas são as células que nós chamamos de tipo B, que são as células que produzem anticorpos. E então essas células, quando são estimuladas e quando se multiplicam, geram inúmeros receptores de natureza diferente que conhecem as tais moléculas estranhas num espectro muito largo. E outros receptores são receptores que nós chamamos de receptores das células T, que são responsáveis agora as pessoas já conhecem ser a imunidade mediada por células, a imunidade celular, que também tem um repertório de receptores muito alargado e que também consegue reconhecer uma série de estruturas moleculares. Portanto, com estes dois repertórios de grande variabilidade, o sistema imune tem uma grande plasticidade para conseguir responder com estes dois braços, digamos assim, do sistema imune aos estímulos por agentes infecciosos com que nós nos deparamos durante a nossa vida. É uma máquina chamada evolução, não é? Que são milhões de anos a melhorar um sistema com capacidade de resposta. Carlos, mas depois, para quem está no laboratório como o Carlos, como é que é o processo de trabalho? Vocês há uma doença, surgiu agora uma doença nova, o SARS-CoV-2, como é que vocês trabalham? Como é que pensam? Como é que atuam? Quando surge uma doença destas, há dois ângulos, não é? Para abordar o assunto. O primeiro ângulo é perceber como é que aquele agente infeccioso provoca a doença. Quais são os mecanismos moleculares e celulares que atacam os órgãos, como é que os órgãos ficam inflamados, como é que eles se tornam, digamos assim, ineficientes e eventualmente levam a uma doença grave e até à morte. Como é que esse processo patológico se faz? E porquê? Porque se nós compreendermos como é que esse processo patológico, passo por passo, se vai desenvolvendo, conseguimos identificar passos onde é possível intervir do ponto de vista terapêutico, ou seja, arranjar drogas que sejam capazes de bloquear esses passos. Não é? Estamos a falar a nível molecular? Estamos a falar a nível molecular, estamos a falar de moléculas anti-inflamatórias, tem-se falado muito de algumas moléculas que têm sido desenvolvidas e algumas delas até são anticorpos que são capazes de cancelar essa resposta inflamatória muito grande. O que realmente provoca a morte e a doença grave é a multiplicação do vírus que gera uma reação inflamatória fortíssima. É dessa reação inflamatória que se gera o problema orgânico que pode levar à falência dos órgãos e eventualmente à morte. Não é? E, portanto, o conhecimento desse processo patogénico é nos ângulos porque se observa isto. O outro ângulo porque se observa isso é estudar o vírus. É tentar perceber o que é que aquele vírus tem, não é? Quais são os pontos fracos do vírus e como é que podemos evitar ou que ele nos infecte ou que ele, infectando, não seja capaz de se replicar dentro do nosso organismo, porque o primeiro passo disto é a primeira expansão do agente patogénico e só depois dessa expansão do vírus é que nós temos o processo, digamos assim, patológico que leva à doença. Não é? Portanto, temos estes dois ângulos. Eu, por formação e porque estou muito ligado, digamos assim, à genética das doenças e aos mecanismos genéticos que levam ao desenvolvimento das doenças, tenho uma tendência para ir para o primeiro digamos assim, ângulo, tentar perceber como é que a doença se desenvolve, quais são os mecanismos moleculares e celulares que estão desenvolvidos nesse desenvolvimento. Mas por acaso, desta vez, porque precisava de uma abordagem mais prática, adotei um bocadinho outro ângulo, é tentar perceber como é que o nosso organismo reage a este vírus e quais são, digamos assim, quais são as moléculas críticas no vírus que podem ser alvos importantes para nos protegermos. E desde cedo foi identificado, e isso tem sido muito falado, uma proteína para do vírus do SARS-CoV-2 que se chama proteína S, que se verificou que era a proteína do vírus que era reconhecida por proteínas do nosso organismo que eram responsáveis por que esse vírus pudesse infectar as nossas células. Portanto, esse contacto entre essa proteína S e o receptor era crítico para haver infecção. Isso foi muito cedo identificado e vem de algum conhecimento acumulado que havia de outros coronavírus. E então essa proteína tornou-se o alvo das vacinas.
Porque se nós conseguirmos neutralizar essa proteína, conseguimos neutralizar o vírus. Portanto, todas as vacinas que estão a ser desenvolvidas atualmente, ou a grande maioria delas, vamos dizer, e pelo menos aquelas que se utilizam em Portugal, que estão a ser desenvolvidas para nos proteger da doença, atacam essa proteína do vírus e tentam inibir ou proteger ou impedir que o vírus entre dentro das nossas células e provoque infecção. Esse trabalho é feito por observação direta através de microscópios eletrónicos ou é uma observação direta através de enzimas ou outra coisa? É uma mistura. Não, há realmente, digamos assim, a visualização deste contacto, pode haver a visualização deste contacto, mas o que normalmente nós fazemos é ter ensaios biológicos, não é? Que nos permitem ter uma série, digamos, de moléculas que inibem esta proteína S e que demonstram que a inibição desta proteína S impede a infecção, não é? E impede a multiplicação do vírus. Portanto, são ensaios também funcionais. Portanto, temos ensaios, digamos assim, morfológicos, de observação, e ensaios funcionais que nos permitem deduzir essa interação. Mas nesses ensaios observacionais, por exemplo, com um microscópio eletrónico consegue-se mesmo ir ao ponto de ver o mecanismo de que essa proteína, por exemplo... Não de uma maneira direta. Normalmente nós temos anticorpos que marcam determinadas áreas do vírus e estão eles, enfim, marcados com algumas partículas e nós conseguimos perceber que a presença desses anticorpos está, digamos assim, na interface entre o vírus e as células. Certo. Como é que foi possível obter, desculpa João, como é que foi possível obter vacinas tão rapidamente? Estamos a falar agora, obviamente, do combate ao SARS-CoV-2. Bem, vamos lá ver, como eu disse há bocado, havia uma tecnologia que já estava mais ou menos experimentada e que tinha sido tentada já para outras doenças, que tem a ver com as vacinas de vetor viral, que eu tentei explicar há bocado, que são vacinas em que nós, a um vírus inofensivo, adicionamos ou introduzimos o código genético de uma proteína de vírus de interesse, e que neste caso era esta proteína S do SARS-CoV-2. Portanto, essa metodologia estava mais ou menos estabelecida e foi aplicada, enfim, isto passa publicidade para empresas como a Astra, como a Janssen e como outras que utilizaram esta tecnologia de vetores virais para produzir vacinas. Essa foi uma via. Depois, o que foi muito novo foi as chamadas vacinas de RNA. Porquê é que foi possível fazer isto tão rapidamente? Porque estas vacinas de RNA surgiram com um objetivo diferente. Surgiram com o objetivo de tratar cancro. Qual era a ideia? A ideia era de incluir nestas partículas de que são feitas estas vacinas genes que fossem capazes de ter como alvo células cancerosas e introduzir nessas células um gene que codifica para uma proteína suicida que matava as células cancerígenas. A tecnologia foi muito desenvolvida com base neste racional. E o que se verifica, não é? E o que se verificou ao longo desta história é que alguém tentou utilizar a mesma tecnologia como uma tecnologia vacinal, com um objetivo vacinal, ou seja, introduzir proteínas de vírus, tentar perceber se essas proteínas, se esses RNAs codificando por essas proteínas podiam ser apresentadas ao sistema imune e o sistema imune reagir contra elas. E houve umas primeiras, digamos assim, tentativas de fazer isto, que resultaram e que estavam em ensaios clínicos, na altura em que apareceu o SARS-CoV-2, e o que estas empresas tentaram fazer, essas empresas farmacêuticas, institutos de investigação que estavam envolvidos nisto, tentaram fazer, foram rapidamente adaptar esta tecnologia à proteína S do SARS-CoV-2 e os resultados foram realmente, não vou dizer estrondosos, mas realmente muito inesperados em termos da sua eficácia. Mas isto é trabalho... Já agora deixa-me só pegar aqui. Sim. O que é que se pode esperar então agora desta tecnologia? Porque já ouvi falar em coisas absolutamente fantásticas, até por exemplo,
na gripe conseguir-se uma vacina universal que deixe de ser sazonal, obviamente a concretização das promessas em relação ao cancro, embora aí não seja propriamente uma vacina, mas seja a confirmação da utilização e ao cancro. O cancro também não é uma coisa, há alguns tipos de cancro, reformulando. O que é que se pode esperar, no fundo? Há um potencial que estas vacinas têm. Nós, antigamente, digamos assim, aqui há 20 anos, falava-se muito em vacinas multivalentes, que eram vacinas que no fundo, eram misturas de agentes vacinais numa só injeção que nos permitiam defender de diferentes coisas. O que esta tecnologia de RNA traz é a possibilidade de fazer isso de uma maneira mais sofisticada e muito mais fina. Porque repare, o que nós temos aqui, e o que acontece com muitas destas variantes com que nós estamos a lidar de alguma maneira também acontece com os vírus da gripe, é que estas proteínas vão mudando, não é? Com o tempo e por mecanismos, digamos assim, evolutivos. E o que acontece é que quando elas mudam, muitas vezes mudam de modo que a proteção que nós tínhamos contra a proteína anterior já não nos protege contra a proteína seguinte. E o que estas tecnologias nos trazem, e são modificações muito subtis nos genes dos vírus que possibilitam modificar as proteínas. E, portanto, o que esta tecnologia nos traz, associado a outras tecnologias que nós agora temos de identificar muito rapidamente estas novas variantes e estas variantes genéticas, não é? E de poder produzir RNA a partir dessas variantes, é a possibilidade de combinar numa mesma vacina diferentes tipos de RNAs de uma mesma proteína, neste caso o SARS-CoV-2, ou de uma proteína de um vírus da gripe, e assim proteger contra uma série de variantes. O que é mais difícil, porque quer dizer que temos que predizer, é que nós podemos, com alguma facilidade, fazer isso para variantes conhecidas, mas é mais difícil fazer isso para variantes que ainda não apareceram, né? Que a gente não sabe como vão ser. E, portanto, esse vai ser sempre um desafio, não quer dizer que a gente não possa chegar lá e não possa ter uma capacidade preditiva de tentar perceber como é que a proteína vai evoluir, porque isso pode fazer com alguns estudos de evolução in vitro, mas transformar isso num produto vacinal vai ser uma coisa muito mais, eu direi um pouco mais longínqua, não quer dizer que a gente não chegue lá. Carlos, este é um trabalho 100% de inteligência humana ou já contamos com a ajuda da força bruta da inteligência artificial que está noite e dia a criar simulações que ajudam os cientistas? Depende de como nós definimos por inteligência artificial. Que também é o produto da inteligência humana, mas pronto. Já agora vale a pena dizer. Por enquanto. Há muitos destes métodos genéticos e de evolução genética destes agentes patogénicos que está muito baseada em poder computacional para nós conseguirmos resolver problemas complexos. Não é obrigatório, não são obrigatoriamente metodologias de inteligência artificial, mas são, digamos assim, é recorrer realmente a capacidade de computação muito poderosa que é de alguma maneira artificial, não é? Para conseguirmos encontrar soluções. E esse poder, digamos assim, destas de computação e de podermos recorrer a algoritmos muito complexos para conseguirmos tirar conclusões acerca da prevalência de certas variantes, do seu aparecimento, até conseguirmos predizer de alguma maneira como é que elas vão evoluir, é realmente crítico para conseguirmos acompanhar a evolução deste processo. Tem sido um processo em que eu tenho dito isto desde o princípio, em que nós tínhamos andado sempre a correr atrás do vírus, não é? O vírus parece que vai sempre um bocadinho à nossa frente e nós vamos sempre a correr atrás do vírus. Mas estas metodologias que nos ajudam muito a acelerar a descoberta, não é? Podem nos aproximar de uma situação que estamos, digamos assim, a apanhar o vírus e a conseguir mesmo, digamos assim, caçá-lo. Tanto quanto sei na parte de medicação, da pesquisa de
de tentar, dentro das moléculas que hoje em dia fazem parte já de medicamentos, há a inteligência artificial que tem estado a fazer análises, quais é que são as eventualmente mais promissoras para se poder encontrar um medicamento para a SARS-CoV-2. Não é? Sim, isso é possível através de simulações e de conjugações de grandes bibliotecas de moléculas e tentar perceber quais são as que se adaptam melhor aos alvos e quais são e predizer quais são os efeitos que a ligação de determinadas moléculas a determinados alvos moleculares tem. Isso é possível dizer, e até eventualmente das próprias variações genéticas, como é que moléculas terapêuticas reagem a diferentes variações genéticas, porque um dos problemas da medicina que nós temos, não é que a variabilidade genética do ser humano é muito grande, não é? E nem todos os medicamentos funcionam nas pessoas da mesma maneira, e isso às vezes tem uma causa genética, não é? Isso às vezes tem uma causa genética, e conseguir perceber isso é importante. Pegando aqui um bocadinho na questão das variantes e precisamente deste mecanismo usando aqui o SARS-CoV-2, esta variante agora Delta, que é a que está praticamente venceu as outras, não é? Porque foi tão eficiente. A minha pergunta, pelo menos por enquanto. Mas a minha pergunta era exatamente essa. É de esperar, numa lógica daquilo que é a evolução, por exemplo, surgir uma variante que seja simultaneamente mais eficaz a replicar-se e, por exemplo, ter uma taxa de mortalidade superior? Porque, no fundo, está a matar uma coisa ao aumentar a replicação tem sucesso porque se transmite, mas se matar mais hospedeiros é o contrário, não é? Portanto, a lógica da evolução traz-nos para que vírus que matem muita gente provavelmente não se repliquem com tanta facilidade e vice-versa. Não sei se estou a fazer um raciocínio um bocadinho excessivo, mas... Há uma teoria muito antiga e que se verifica de alguma maneira, mas nós não sabemos se é por via dessa teoria ou não, que diz que um agente patogénico, quando surge novo, surge muito agressivo para a nossa espécie que infecta. Isto não acontece só no homem, acontece noutras espécies de animais. E depois há uma espécie de mecanismo de atenuação dessa capacidade patogénica, que poderá ter a ver um bocadinho com esse raciocínio de que se o vírus matar todos os hospedeiros, ele também morre, não é? E portanto, é uma espécie de atenuação com o tempo. Isso verifica-se para alguns... Peço desculpa, não sei se... Perdemos aí a sua imagem. Não é um vírus, para não, Carlos? Ok. Peço desculpa, eu tive aqui uma altercação. Estava eu a dizer que eu tenho a impressão que... Eu penso só um segundo. Tá. Sim, ok, claro. Tudo bem. Então, do seu tempo. Deve ter mudado de rede. Pois. Isto, às vezes a tecnologia é assim. São os infortúnios do direto. Nós aproveitamos aqui, Rui, para fazer aqui também um pequeno pedido de desculpas, porque também estamos com alguma falta de formatação aqui, devido a um problema aqui com o Zoom, e que não vou corrigir na totalidade nesta emissão, corrigirei amanhã, mas pronto, também é aqui um pedido de desculpas. Mas pronto. Apanhas a boleia. Bem, para dizer que estamos a conversar com o Carlos Penha Gonçalves, cientista do Instituto Gulbenkian de Ciência, que é um imunologista e que tem estado a trabalhar no grupo de cientistas do Eiras no combate ao SARS-CoV-2. Até agora temos estado a falar sobre as vacinas em geral, começámos a entrar um bocadinho no trabalho dos cientistas sobre de combate à Covid. Agora o Carlos teve um problema de comunicação, está a entrar, vamos ainda falar sobre o trabalho que está a ser feito em Oeiras. Alô, Carlos, tem o microfone desligado? É carregar aí no botãozinho. Peço desculpa. Tudo bem, não faz mal. Uma invasão da minha internet por algum objeto estranho. É o vírus, está a atacar. Não tem vacina. Não faz mal. A conversa está muito interessante e tenho a certeza... Costuma-se dizer que a vacina do eletrónico é desligar tudo e ligar outra vez. Vocês não fazem isso no laboratório, não? Sim, voltar a entrar.
Carlos, acho que está na altura de falarmos um bocadinho do trabalho que está a ser feito em UARMS. Portanto, o Carlos é um dos colaboradores da equipa que se criou entre vários institutos para estudar o SARS-CoV-2. Como é que decorreu esse trabalho e quais são os resultados e quais são as expectativas ao vosso trabalho? Olha, nós começámos isto na altura, muito precocemente, quando começou a pandemia em Portugal, começámos a interessar-nos pela doença e por aquilo que poderíamos fazer para contribuir para a resposta a esta situação. E a primeira coisa que verificámos foi que havia uma grande dificuldade nos hospitais de reagir a isto. E, portanto, o que nós começámos logo por oferecer, e porque temos, enfim, muita capacidade e muita expertise, para utilizar um termo em inglês, dentro do Instituto na área de biologia molecular, e porque o diagnóstico principal, e na altura o único diagnóstico que havia, era baseado em biologia molecular, que é uma coisa que os nossos hospitais, pelo menos na altura, não era uma metodologia muito frequente, ou pelo menos de rotina. E, portanto, começámos a oferecer aqui na região dos hospitais de Lisboa, que era onde nós estávamos, alguma capacidade para fazermos diagnóstico de apoio aos hospitais no próprio Instituto. E essa, acho que foi naquela altura, para alguns hospitais de Lisboa, foi uma coisa que teve algum impacto positivo. E até em alguns casos fizemos com que tivemos algumas pessoas do nosso instituto a trabalhar em hospitais, nos laboratórios, para ajudar ao diagnóstico da doença. Esse foi o primeiro passo. Depois, um segundo passo que nós começámos a fazer, e juntamente com outros institutos aqui em Lisboa, foi tentar desenvolver métodos que nos permitissem dizer se as pessoas estavam infectadas ou tinham estado infectadas. E eram métodos de base imunológica, que eram chamados testes serológicos, que se usam muito. E portanto, no contexto de um consórcio com outros institutos aqui de Lisboa, desenvolvemos um método, digamos assim, de imunológico para testar serologicamente as pessoas, para saber se elas tinham estado doentes. Foi uma altura em que se falava muito da infecção assintomática, de pessoas que não sabiam que tinham estado infectadas, mas tinham, e estes testes serológicos permitem, digamos assim, avaliar essa situação e, de alguma maneira, em algumas populações, avaliar como é que o vírus estava a dispersar, não é? Pronto, essa foi a grande preocupação da altura, e estamos a falar maio, junho do ano passado, não é? Foi essa a nossa preocupação. Fizemos alguns estudos de base serológica em algumas populações, nos profissionais de saúde, que estavam também na altura muito interessados em saber se já tinham contactado com o vírus ou não, e em algumas populações rurais, etc., em colaboração com algumas câmaras municipais. Esse foi um primeiro passo. E depois, quando surgiu a vacina, surgiu, digamos assim, uma segunda ideia de tentar perceber como é que a reação imunológica a estas vacinas era, porque as vacinas eram novas, eram pouco conhecidas, e tentar perceber ao nível da população, e para além dos ensaios clínicos que foram feitos e que eram a base da aprovação das vacinas, como é que nós poderíamos contribuir para tentar perceber como é que, ao nível da população, estávamos a reagir a estas vacinas, que tipo de anticorpos estavam a ser formados, qual era a duração dessa resposta imunológica, e é nesses estudos que ainda estamos envolvidos. Estamos a estudar, olha, aqui em Oeiras estamos a estudar professores e funcionários de escolas que foram vacinados. Estamos a seguir umas centenas de professores ao longo de todo o processo de vacinação, tentar perceber a quanto tempo é que duram os anticorpos. Estamos à espera sempre que, obviamente, nas vacinas isso acontece, que os anticorpos vão decaindo com o tempo, não é, que temos. Os anticorpos que não temos vão decaindo com o tempo, e nós estamos a tentar estudar essa dinâmica para perceber quando é que as pessoas deixam de ter anticorpos detectáveis, porque isso pode prefigurar alguma necessidade de reforço vacinal, etc. Pronto, mas ainda não. Essa é uma das discussões que eu tenho visto um bocadinho acesa, não é? Há países que já vão na terceira dose, nós também vamos, mas só para casos muito específicos. Aliás, ainda hoje li que Israel já estava a comprar para a quarta dose, portanto, agora também parece aqui um bocadinho, porque depois vejo que os estudos ainda não corroboram aparentemente esse tipo de conclusões, mas pronto, pelo que eu percebo. Mas de qualquer maneira, é de esperar que esse mecanismo, porque há pouco, quando explicou o sistema imunitário, falou em 2 mecanismos
de imunidade e, portanto, esse decaimento é num dos mecanismos, não é? O outro... Exatamente. O outro é muito mais difícil de explorar e de quantificar. É possível, digamos assim, perscrutá-lo, mas não é muito difícil correlacionar os resultados que se obtêm com, digamos assim, com o nível de proteção. E porquê? Não há mesmo maneira de fazer testes? É assim tão... Porque não há uma componente química que se possa medir, é isso? Não... Há componentes químicas que se possam medir, o problema é arranjar uma correlação com a proteção, a doença é muito nova, não é? Okay. E, portanto, se nós tivéssemos aqui algum historial disto, nós conseguimos dizer, as pessoas que têm um nível de anticorpos tal, ou que têm uma percentagem de células T, X ou Y, normalmente não têm doença. Pronto, isso dá-nos, digamos, o que nós chamamos de uma correlação de proteção. Nós estamos ainda em tempos muito precoces para fazer isso. Mas o que já pode começar a ser possível fazer, nós sabemos que há uma fração pequena das pessoas que estão vacinadas que desenvolvem infecção. Isso foi noticiado, a pessoa estava vacinada, mas desenvolveu infecção, etc. E, portanto, é possível tentar perceber se essa proteção, ou essa queda de proteção, tem alguma coisa a ver realmente com a durabilidade da resposta imunológica a estas vacinas, ou corresponde, por razões, eu como sou geneticista diria, talvez de base genética, que algumas pessoas, uma fração das pessoas da nossa população, por alguma razão de foro genético, não respondam tão bem a estas vacinas, e é por isso que elas, apesar de serem vacinadas, estão a ter a doença. E há um grupo que é muito evidente, quer dizer, as pessoas que têm deficiência, eu não vou chamar de deficiências, mas vou chamar debilidades imunológicas. É expectável que essas pessoas reajam menos a estas vacinas e provavelmente, apesar de vacinadas, tenham um maior risco de ter infecção. E algumas dessas doenças imunológicas são de base genética. E depois, eu não sei se é assim que se pode ver as coisas, mas numa perspectiva estatística, ao estar vacinado há um determinado grau de proteção, mas se a frequência de contacto com o agente infeccioso for maior, como por exemplo num lar, as pessoas estão num lar, se alguém estiver infectado, e se alguém for um cuidador, por exemplo, é muito fácil esse cuidador estar em contacto permanente. Portanto, mesmo que a probabilidade de infectar seja baixa, a permanência desse contacto acaba por aumentar. Não sei se essa perspectiva estatística do tempo também se pode calcular dessa maneira. Aumenta o risco, é óbvio que aumenta o risco, uma situação dessas aumenta o risco. E aumenta o risco de duas maneiras, não é? Pelo aumento de frequência, mas também, e isso já é um dado que nós temos dos nossos estudos e que eu não referi há bocado, que é muito claro que, e isso já se sabe, não é? De alguma maneira, as pessoas mais idosas têm um sistema imune mais débil. Claro. E têm respostas imunes menos duráveis. Claro. E isso também está a acontecer com esta vacina. A gente vê que a queda de anticorpos nas pessoas acima dos 70 anos é bastante mais acentuada que no resto da população. E talvez, se conseguirmos arranjar uma correlação entre isso e a proteção ou não dessas pessoas, possa haver aqui alguma razão para considerarmos se algumas frações da população terão ou não terão ou não de ser consideradas para um possível reforço da vacina, não é? Porque se elas caírem mais depressa. Coisa que eu não percebi muito bem, que é a vacina, vamos chamar-lhe assim, não sei se é o termo correto, não mata o vírus, impede que ele se reproduza, certo? Exatamente. O que é que acontece ao vírus, então? Ele morre, vamos chamar-lhe assim, ao fim de quanto tempo? Se ele não se consegue reproduzir, ele tem que desaparecer, não é? A vacina não mata o vírus, não é? A vacina representa o vírus, não é? O que pode matar o vírus é a nossa reação imunológica quando somos infectados depois de ser vacinados. Okay. Não é? Portanto, o que acontece normalmente com estes anticorpos é que é uma reação típica imunológica. O anticorpo reconhece a partícula estranha, este vírus, ou seja o que for, e direciona para células que são capazes de, eu vou dizer, comer o vírus e digeri-lo e destruí-lo mesmo. Pronto, chama-se essas reações.
são reações muito típicas do sistema imune. E os mecanismos, não é? O primeiro mecanismo que nós chamamos de neutralização, ou seja, os anticorpos agarram-se ao vírus e impedem que o vírus infecte uma célula, e depois um mecanismo de destruição, que é um mecanismo normal, como nós destruímos no nosso organismo, por via imunológica, muitas moléculas, não é? Estamos sempre a fazê-lo. E às vezes até, sei lá, partículas de carvão, coisas desse tipo, não é? O nosso organismo está sempre a depurar estas coisas e alguns mecanismos desta depuração são mecanismos de depuração imunológica. Durante muito tempo, sobretudo na fase inicial da pandemia, havia aquela ideia que os vírus estavam nas superfícies, nos corrimões, nos fechadores das portas, etc. E o vírus tem um tempo de vida. Isso é conhecido? É muito difícil tentar prever, não é? Tentar perceber como é que um vírus sobrevive numa superfície e durante quanto tempo, porque isso depende de muitas coisas. Depende do material em si, depende da temperatura, depende da desidratação, depende de ser mais matéria orgânica ou não à volta para o proteger, depende de tantos fatores que é um bocado difícil estar a fazer predições em termos de tempo, vou-lhe chamar tempo de semivida de vírus fora do ambiente biológico, não é? Isso é complicado de fazer. Mas houve uma especulação muito grande, toda a gente queria saber se era 1 hora, se era 2 horas, se era 12 horas, se era 72 horas. Certo. Houve assim uma especulação. Há uma conclusão que podemos tirar, é certamente um fator menos importante do que no início se pensava, não é? Porque... Eu creio que sim, o mesmo se passa para os outros vírus, não é? A transmissão direta através de gotículas de pessoa para pessoa é a maneira mais frequente, de longe mais frequente de transmitir a doença. Temos aqui um comentário, um elogio à explicação aqui da tecnologia mRNA, e depois a Gabriela Xavier faz a pergunta nessa sequência do comentário se a vacina para o Covid-19 irá continuar a evoluir. Já explicou um bocadinho, mas talvez possa reforçar aí as possibilidades, nomeadamente talvez agora as de mRNA, que são, digamos, a maior novidade. O que eu tentei explicar há bocado é que realmente estas vacinas de RNA têm uma versatilidade muito, muito grande. Portanto, trazem realmente esse potencial com elas. Foi uma coisa que se calhar não se pensou antes e que se calhar só se começou a pensar quando vimos que o vírus tinha variantes e as pessoas começaram a pensar, mas nestas vacinas produzir uma vacina contra uma variante é uma coisa quase trivial. Pronto. Não demora muito, não dá muito tempo, não é? Claro. E nós vamos ter que presumir que o SARS-CoV-2 vai tornar-se mesmo endémico, ou não? Ou ainda há uma esperança que se possa erradicar? Vamos lá ver. Vamos utilizar aqui 2 termos diferentes. Um termo que se chama eliminar e outro termo que se chama erradicar. Okay. Normalmente nós guardamos o termo erradicar para a eliminação do vírus em grandes extensões geográficas, ao nível de continentes e coisas desse género. Okay. Não é? E não me parece, não é, que no caso do SARS-CoV-2 uma estratégia de erradicação alguma vez funcionará, a menos que houvesse vacinas para toda a gente no mundo, e não me parece que nos próximos tempos isso será uma coisa plausível. Okay. Pode ser que haja regiões do mundo em que seja possível eliminar o vírus. Normalmente nos sítios onde isso é mais fácil de fazer é nas ilhas, porque estão dominadas, porque conseguem um controle de fronteiras muito apertado, e aquilo que nós temos visto, por exemplo, nos sítios onde isto estão a fazer assim com mais cuidado, que um dos casos será a Nova Zelândia, eles conseguem um controle muito grande sobre a doença, e aí é possível que quando enfim, os índices de transmissão da doença noutras partes do mundo diminuírem, eles consigam mesmo chegar perto da eliminação da doença. Agora, em países, especialmente como o nosso, que são países muito abertos a viajantes, que são países que têm fronteiras mais ou menos abertas a outros países e a comunidades muito grandes, vai ser muito complicado tentarmos eliminar a doença, e, portanto, o mais provável é que a doença se torne endémica. Mas
as taxas de vacinação são muito importantes para estabelecer o nível dessa endemia. Pode ser um nível residual ou pode ser um nível importante e que nos esteja sempre a preocupar e sempre a ocupar os nossos serviços de saúde e sempre a ter um impacto que tem, enfim, custos económicos e sociais, não é? Que ao fim e ao cabo é o que acontece com muitas doenças para as quais há vacinas, não é? Que Exatamente. Aliás, muito poucas, talvez a varíola seja praticamente a exceção, em que se pode falar mesmo em erradicação. Quer dizer, há uma outra talvez que se possa dizer, mas mesmo essas, por exemplo, o sarampo já foi praticamente dado como erradicado e agora há bolsas de sarampo, não é? Pois, isso tem a ver um bocadinho com os planos de vacinação, com as estratégias de vacinação, com a adesão à vacinação, enfim, são outros temas. Uma pergunta que há pouco referiu, que queria aproveitar também para perguntar, há pouco referiu a questão da malária. A malária não é uma doença viral, não é? Provocada por um parasita, tanto quanto sei, mas porquê é que não há uma vacina? Ou é assim tão difícil? Porquê? Um vírus como o SARS-CoV-2 tem meia dúzia de proteínas, para ser sincero, não sei certo, mas um número muito reduzido de proteínas. E elas variam. E mesmo assim, fogem ao nosso sistema imune. Um parasita da malária tem milhares de genes, centenas de proteínas à sua superfície. E tem, algumas delas, uma capacidade endógena de ser variáveis, mais ou menos como os nossos anticorpos também têm nós temos capacidade de gerar anticorpos diferentes, não é? O parasita da malária tem a possibilidade de gerar variabilidade genética nas proteínas da sua superfície, que são as proteínas que o nosso sistema imune reconhece. E o que acontece muitas vezes é que nós somos infectados por um parasita da malária, ficamos resistentes, digamos assim, contra esse parasita e contra as proteínas que aquele parasita tem, mas depois num tempo futuro, numa época sazonal em que voltamos a ser infectados, se formos infectados com um parasita que é ligeiramente variante, voltamos a estar doentes. Portanto, o nosso sistema imune anda sempre a correr atrás desta geração de variância que o parasita é capaz de fazer. E, portanto, agora era muito difícil gerar uma vacina de uma proteína única, não é? Que fosse capaz de nos dar proteção contra o parasita, contra as várias variantes do parasita da malária. Isso tem sido muito, muito difícil. Tem sido uma guerra muito, muito difícil de combater. Há alguns avanços, mas estamos muito longe de ter uma vacina já nem vou falar com o nível de eficácia da vacina do SARS-CoV-2, mas eu estou ali a ver um gato e agora fico um bocado. Uma gata, chama-se Lilu. Eu vou dizer uma coisa, espero que não é para assustar ninguém. Têm sido feitos estudos em gatos com o SARS-CoV-2. E então? Não sabe muito bem, sabe-se que, não sabe muito bem as relações, não é? Mas sabe-se que os gatos de famílias que estão doentes, às vezes são portadores de vírus. Porque conseguem carregar o vírus. E adoecem? Não é para assustar ninguém, antes pelo contrário, não é? O vírus isto quer dizer que os gatos podem ser infectados pelas pessoas, mas não desenvolvem doença nenhuma. Mas são transmissores. Mas não sabemos se são transmissores. Isso não sabemos. Sabemos que eles são receptores, não é? Agora, portanto, esses estudos pelo menos indicam isso, mas não indicam que têm a capacidade de transmissão. Já agora falámos da malária, mas saltando para o HIV, que essa é viral, não é? Porque é que o HIV também é pelo mesmo tipo de razão? Muitos genes, muitas proteínas? Não, porque o HIV, não vou chamar que é um vírus terrorista, mas o HIV o que faz é uma coisa inteligente, não é? Que é infectar o sistema imune. Portanto, infecta as células que são capazes de destruir. E por isso é que é um vírus da imunodeficiência, não é? Ele cria nas pessoas uma imunodeficiência e depois nós ficamos sem maneira de combater o vírus. E isso tem sido uma das grandes dificuldades, digamos assim, de arranjar
uma vacina que seja capaz de combater isso, e um tratamento que, infelizmente agora os tratamentos antivirais são bastante eficazes, certo. e as pessoas que A sua doença crónica, estão infectadas, sim, que estão infectadas conseguem viver com a doença, e a mortalidade que havia nos primeiros enfim, anos dessa doença, esse espectro está muito mais afastado agora. Carlos, estamos a aproximar do fim, temos só mais 5 minutinhos. Queria mudar aqui um bocadinho a página. A pandemia trouxe-nos, para a maior parte de nós, a grande experiência social das nossas vidas, social e económica. Como cidadão, o que é que aprendeu com esta pandemia? Olha, aprendi que nós somos um coletivo. Nós somos um coletivo e, em algumas situações, temos que saber reagir como uma comunidade, não é? Porque as reações individuais não são suficientes. Aprendi que essa, digamos assim, não lhe vou chamar solidariedade, mas vou-lhe chamar essa consciência de que pertencemos a uma comunidade, tornou-se muito viva em muitas pessoas e em muitas circunstâncias, não só pela doença em si, não é? Não só pela doença em si e pelo seu potencial de dispersão e de transmissão, mas também digamos assim, pelos sentimentos coletivos que muitas vezes atravessaram as sociedades em todo o mundo, das primeiras reações que eram reações um bocadinho, enfim, de apreensão, para dizer o mínimo, não é, em relação a isto, até às reações das diferentes setores enfim, da nossa sociedade, como reagiram a isto. E um dos setores que reagiu de uma maneira surpreendente foi o setor científico, a maneira como a ciência se mobilizou nestes 2 anos para tentar arranjar soluções, inventar soluções e encontrar instrumentos para controlar, combater, diagnosticar, tratar esta doença. É realmente admirável o número de artigos que se publicaram, o número de investigadores que se dedicaram a este problema, porque foi sentido como um problema grave, mas ao mesmo tempo um problema de grande extensão, não é? que podia ter um impacto na humanidade como um todo, e portanto foi uma reação, digamos assim, de alguma maneira inesperada. Houve os heróis habituais, que agora podemos chamar de habituais, não é? As pessoas que salvaram vidas, que estiveram nos hospitais, que tiveram a expor-se a um agente que na altura era muito, muito desconhecido, e também com algum estoicismo resistiram a esses primeiros impactos, e esses são os mais visíveis, mas na área da ciência houve um grande contributo para que nós possamos estar, digamos assim, a respirar agora um pouco melhor e previsivelmente, progressivamente melhor, e portarmos disto de uma maneira, digamos assim, mais ou menos tranquila agora. Mas não se corre o risco de, quando a Covid desaparecer dos noticiários da televisão, voltar tudo ao mesmo? Ou melhor, o que é que fica depois da pandemia passar? Nós temos que aprender alguma coisa, não é? Temos que aprender alguma coisa com isto. Eu acho que as maiores lições ainda estão para vir. Não é? As maiores lições vão ter que... se calhar vão surgir da maneira como nós, enquanto sociedade internacional, estamos a reagir a este problema. E os sinais que temos agora não são os melhores. Esperemos que melhore para um futuro, não é? Mas nós não podemos esperar que numa situação destas, não é? E há bocado este sentido comunitário também é um sentido de comunidade internacional, não é? Nós não podemos esperar que, para protegermos a nossa casa, que os nossos vizinhos também fiquem protegidos, ou que a desproteção dos nossos vizinhos não tenha um impacto na nossa casa, não é? E isto ao nível internacional é a mesma coisa. Isto ao princípio era razoável, não é? Porque os mecanismos de reação são muito mais rápidos nos países mais desenvolvidos, nos países mais ricos, nos países com mais recursos, não é? Mas estamos a chegar a uma altura, não é? Claro. Falar de terceiras e quartas doses e os outros nenhuma têm, não é?
Portanto, isso começa a ser um fator de apreensão. Um fator de apreensão, porque isso também pode ter um efeito bumerangue. Claro. Não é? Nós sabemos, não é? Há bocado falávamos disso, e se nós estivermos a guardar zonas do planeta onde este vírus pode livremente variar e criar novos problemas, eles mais tarde ou mais cedo vão nos bater à porta. Claro. Portanto, essa consciencialização de que somos uma comunidade, também a nível internacional, tem que começar a ser um bocadinho mais presente. Eu tenho alguma esperança que agora isso consiga fazer-se. Há muitos tipos de vacinas agora a ser aprovadas e com certeza já não há aquela escassez de vacinas que no princípio deste ano afligia toda a gente, não é? Começa a haver uma grande abundância de vacinas e à medida que isso for acontecendo, eu tenho alguma esperança, não terei uma convicção, mas tenho uma esperança forte, não é? Que estas diferenças se vão aplanando e que os países com menos recursos possam também ter acesso, um acesso mais franco e mais uniforme a esta vacina. A estas vacinas. E, na verdade, e temos que ser objetivos, não é? Elas são, neste momento, o melhor instrumento que nós temos para fazer face a este problema. Claro. Cá estamos mesmo no fim. Eu não sei se teve oportunidade para se lembrar de um livro que queira recomendar aos nossos espectadores. Se tiverem à mão, eu estou a ler um livro, mas o livro é em inglês. Faz mal. E tem a ver com alguma, não sei, eu vou mostrar. Tem a ver alguma coisa com aquilo que nós falámos, é de um economista muito famoso, e o livro chama-se The End of Poverty. Não sei se conseguem. Mais para o centro, mais perto de si. Jeffrey Sachs. Okay. Exatamente. E é um livro fantástico. É um livro fantástico de uma pessoa que se apaixonou pelo tema dos desequilíbrios económicos e de como é que isso pode ser resolvido. Mas existe em português, chama-se O Fim da Pobreza. Mas eu acredito que sim. É a tradução literal, é O Fim da Pobreza. Eu acredito que sim. Mas tem a ver com alguns destes temas que tivemos a discutir, não é? Com estas desigualdades que existem no mundo, como é que nós devemos abordar isto enquanto comunidade internacional. Ele dá algumas pistas interessantes e pragmáticas, não são coisas muito românticas, não é? Não são ideias muito românticas, mas faz uma análise pragmática dos problemas e de como é que alguns destes problemas podem ir resolvendo. Muito bem, Carlos, muito obrigado. Esta foi a conversa com o Carlos Penha Gonçalves, uma conversa muito interessante para ver e para rever. Amanhã estamos aqui outra vez às 9h30 para falar com Diana Lousa, falar um bocadinho deste tema, mas com uma perspectiva um bocadinho diferente. Ela é cientista do ITQB Nova. Muito obrigado por estarem connosco. Façam o favor de serem felizes. Obrigado. Boa noite.